Olá, seja bem-vindo ao Papo, meu nome é Júlio Tereutos. Eu sou o Fipe. Olá, gente, sou o Gustavo. Vamos. E eu, Alan, piu, granada, pum. E hoje nós vamos bater um papo sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá, beleza, Gustavinho. Tu que agora é nosso mestre. Aí, lembrando assim, olha, o Gustavo normalmente é um cara mais quieto, assim, ele fala, mas ele fica normalmente mais na escuta e tal. Quando o assunto é história, o cara vira outra pessoa por causa que ele assim... Não, é que eu tenho que fazer uma observação aqui. Talvez eu me destaque nesse programa realmente, mas não porque eu realmente mostrei um puta trabalho, mas é porque realmente os outros... Não, Decaiu, assim, né? Decaiu. Não, o Gustavo, aqui o Gustavo não falou assim, realmente, nesse programa eu vou falar mais e tal. Não, eu vou ser um destaque nesse programa. O cara virou Renato Gaúcho. Vai ser o MVP do programa. O cara virou Renato Gaúcho. O primeiro prêmio de MVP do Qual é o Papo vai. Para. Tá, Gustavo, começa aí o nosso papo. Começa aí, vai, faz a introdução aí. Eu acho que a gente vai dividir esse programa em 3 blocos, provavelmente, né? Que é primeiro o período de introdução e contextualização, depois o período, de fato, do conflito, né? E depois acho que a gente vai falar um pouco das consequências também da Primeira Guerra Mundial. Tá, só pra lembrar que isso tem que dar menos de 1 hora, tá? Então bora lá, rapaziada. É sério? Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que tu responda com sinceridade. A gente tem, já tem poucos ouvintes, que eles escutam até o fim um papo divertido de 40 minutos. Tu acha que eles vão ouvir 2 horas de Primeira Guerra Mundial? Vai acabar com a nossa audiência. Não, e ninguém com credibilidade, não é assim que a gente tem gente que é historiadora, que os caras passam horas e dias e meses pesquisando. Não, a gente só vê aqui pesquisando um pouquinho, outros nem pesquisaram nada, a gente só tá falando aqui. Esse aqui é o programa pra matar a audiência do programa, né? O Felipe vazou, não achou legal o papo. Já perdemos até participante, já era. Mano, a gente tá perdendo muito tempo. A gente já tem pouco tempo pra falar de Primeira Guerra Mundial. A gente já tá perdendo tempo. Posso começar então. A gente tem que ser rápido, vamos começar assim então, tá? Vai. Não sabe, mas é um consenso geral de quem estudou um pouquinho, né? Que a Primeira Guerra teve o seu começo, né? Com o assassinato do austro-húngaro. Eu nunca sei se é Francisco Ferdinando Francisco, ou Fernando Francisco Fernando. Sei. Foda-se, né? Foda-se. É isso aí, Por favor, me deixa seguir o roteiro, mano. Não, ele foi. Mano, pelo amor de Ele Deus. foi assassinado por um estudante servo. E isso explodiu o barril de pólvora que já era a Europa, né? E é isso aí. Foi assim que começou. Mas, assim que começou, tiveram muitos outros motivos antes para ter mais tensão, atrito entre as nações e impérios na Europa. Mano, vai ser uma nova vertente de programas que é desaprendendo algo, sabe? Desaprendendo muito bom. Mano, acho que pode virar uma série. Eu acho que pode virar uma série aqui no podcast. E o mais legal é que o Gustavo vai ficar irritado. Porque não vai ser accurate. Então, Não, assim, e aí a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer nada. A gente só precisa comentar. Positivos. Só vejo Olha a lados inovação, positivos. mano. Novo nicho no mercado. É isso aí. Cara. Se você esperava aqui um podcast sério falando sobre a Primeira Guerra Mundial, cara. Bah, velho. Eu acho que não tá no lugar certo. Fica aqui pra se divertir, mas depois vai atrás, que aqui eu acho que não vai conseguir. Mano, caralho. Mano, vocês me falam que, tipo assim, esse programa aqui ninguém vai ouvir. Aí o João Vitor já começa falando, não, tá, ouvintes, esse programa aqui vai ser uma bosta, deu. Não, eu não falei que ia ser uma bosta, eu falei que a gente não vai... A gente não tá aqui pra ensinar ninguém. A gente não tá aqui pra ensinar ninguém. O segundo maior conflito armado da história humana. Gustavo tendencioso. Foda-se, né, mano? Mano, a gente tá aqui pra se divertir. Eu não tô aqui pra informar ninguém porque eu não recebo pra isso. Eu tô aqui pra me divertir. E em cima disso morreram de 15 a 20 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial. Minha rola.
E agora eu sou culpado disso. O que tem a ver com isso, mano? Mas tu tá se divertindo muito. O general alemão durante a revolta que matou 250 mil. Já Senão passou a o gente vai ter que tempo. ficar em luto pro resto da humanidade. Olha quantas pessoas já morreram É. aí na vida. Mano, aqui, ó. A cada 60 segundos. Um minuto se passa. Gente. Pô, tá dizendo. Caralho, velho. O Alan conseguiu terminar a frase. É que assim, tudo bem, velho. A gente não precisa fazer tudo zoado. A gente pode, tipo assim, colocar coisas interessantes no meio, informar o que a gente sabe e tal, mas se a gente fizer um programa chatão assim, mano, nem a gente vai gostar de fazer, vou ser bem sincero. Não. Então vamos lá, eu tô com as minhas informações aqui, velho. Vamos lá, Pois mano. eu sei o que Eu eu não- sei. Eu não falei que eu não pesquisei, mas vamos Tua lá, informação é o caralho, né? velho. Ó, eu tô com a informação aqui, velho. Eu também tô com uma boa informação. Vai lá, Gustavo. Vamos finalmente começar essa nova série que é Desaprendendo a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, Gustavo. Começa aí. Tá, vamos começar então. Então, pequena introdução assim para a Primeira Guerra Mundial. Lógico que quando ela aconteceu, ela não tinha, né, esse nome. Era qual? Não. Como é que era, Gustavo? Não, mas teve só- vários, teve vários. teve vários, Posso falar assim. posso falar um, quero me meter. Vai, fala. Não, ó, e é muito interessante que chamavam a Lista guerra. todos que tu puder. Chamavam de a Grande Guerra, chamavam de a guerra que acaba com todas as outras guerras, ou com todas as guerras, várias vertentes. O que é muito interessante porque só criou mais tensão pra ter uma guerra maior ainda. Mano, é isso? São esses os nomes. Eu acho que sim. E também depois ficou conhecida como Guerra de Sangue e Barro, depois no período das guerras de trincheira. Pô, Mas- não, Por quê? pode também. Mas por que sem por causa barro? das trincheiras. Pô, também É por causa chamam das de. trincheiras. Também né? chamam de Guerra das Trincheiras. Tem vários nomes assim depois que. Mas então de 15 a 20 milhões de pessoas no total morreram durante a Primeira Guerra Mundial. Isso não conta, no caso, e as estimativas normalmente não contam assim mortos por doenças. Normalmente só contam pessoas que morreram assim por causas diretamente relacionadas à Primeira Guerra Mundial. Tipo, o cara levou um tiro. Não, Aos tipo, assim, conflitos, o cara- né? O Não, conflito, a porque, batalha. Cara morreu doente na lembrando, trincheira, né, que eles não teve contam lembrando que teve a gripe espanhola e que as trincheiras eram assim um negócio horrível. Olha, mas aqui tem fun fact aqui, ó. Tá dizendo que não tem informação aqui, ó. Que, ó, as trincheiras eram um lugar fudido. Mas Esse 9 é o fato. 9 em cada 10 soldados que ficaram nas trincheiras sobreviveram à guerra. Então, era melhor estar na trincheira do que estar nas batalhas ali no campo. É que chamam o No Man's Land, né? Terra de ninguém, que era o que ficava entre duas trincheiras. Daí era. Porque todo mundo ficava encucadinho ali dentro da toquinha e quem saía levava um tiro, né? Não tinha. Por isso Peraí, que. mas esse papo tá muito louco, mano. A gente não tá com foco. Gustavo, não. Mano, se tu ficar nessa neura aí, a gente não vai pra lugar nenhum, velho. A gente Não, tá- mas tem que dar uma contextualização antes. Não, mas é que pro- a gente vai, a gente volta, a gente vai indo, mano. Não, mas, Ah. e outro fun fact aqui, tem outro fun fact. Manda. Foram 70 milhões de soldados, né? Então, de 15 a 20 milhões, que é uma estimativa, assim, porque naquela época não tinha estimativa nenhuma certa, né? Eu chuto que é mais. Bem mais, na verdade. Então, assim, dá pra ver o rate, né, de morte não tá baixo, mano. Então, assim... Se tu fosse pra guerra, a chance de sobreviver não era baixíssima, né? Mas também não, né? Se tu brincasse, tu morria. Eu acho que isso em Tá lá qualquer brincando, guerra, tá lá realmente. brincando, tá lá Se assim, tu brinca, tu morre. tô de boa, assim, levou um tiro, é isso. Eu acho que em qualquer guerra, se tu brincar, tu meio que morre. Nem. Deve ter alguma exceção. Tá, mas vamos começar a contextualização, de fato, que eu acho bem importante assim, a gente entender a época anterior à Primeira Guerra Mundial para entender um pouquinho melhor, então, o conflito em si. E essa época anterior à Primeira Guerra Mundial na Europa, ela fica conhecida por um termo bem anacrônico, assim,
que é a Belle Époque, que é justamente, traduzindo do francês direto, fica época bela. Que justamente é um termo que tu tem que colocar em referência, né? Eles começaram a usar esse termo época bela para se referir aos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, quando já se estava vivendo a Primeira Guerra Mundial. Então, de fato, aqueles anos pareciam muito melhores, vistos pela perspectiva justamente dos tempos tão sombrios da Primeira Guerra Mundial. Não, mas e também é engraçado, né? Porque pelos materiais que eu vi, os europeus estavam bem otimistas, assim, antes de ter, né, claro, a Primeira Guerra. Porque era um período de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento econômico, tava tendo uma industrialização mais rápida. Sim. Meio que não deu certo. A Europa, assim, durante o século XIX inteiro, ele é basicamente, tipo, o século que a Europa domina o mundo, assim. Tipo, nos anos anteriores isso já era, de certa forma, uma realidade, mas no século XIX, de fato, é que a Europa vai dominar 84% de toda a superfície terrestre. Quer dizer, de toda a superfície, de toda a Terra, né? Então a Europa vai ter colônias em todos os continentes. E isso vai trazer para a Europa, junto com a Segunda Revolução Industrial, por exemplo, um grande progresso econômico. E isso vai também fazer com que a Europa se torne um centro ainda maior de inovações científicas e culturais também. E os europeus viam isso tudo com muito bons olhos, né? E era uma época realmente de otimismo, como o Alan falou. Só que isso não era assim para todo mundo. Lembrando que a Segunda Revolução Industrial é muito legal realmente se tu for o dono da fábrica, né? Mas se tu for o empregado que trabalha mais de 12 horas por dia, que pode ter ser uma criança, trabalhando, né? Respirando carvão. Respirando carvão o dia inteiro, umas 16 horas por dia, né, e ganhando o mínimo ali só para conseguir, sei lá, comprar um pedaço de pão e nada mais, não é tão legal assim, né? Então essa época bela da Europa é bela dependendo de para quem tu olha, né? Como todos os períodos históricos. Realmente, Pra alguém tá bem, alguém tem que se fuder, né? Resumindo. E no século XIX também, o século XIX ele é marcado pelo período literário, assim, cultural do romantismo, né? E uma característica muito forte desse período é a criação do nacionalismo. Os primeiros movimentos nacionalistas vão nascer justamente na Europa por conta do romantismo. Só que vale ressaltar que esse nacionalismo inicial, ele não é o nacionalismo que a gente conhece hoje e que a gente está mais familiarizado hoje. Quando a gente pensa em nacionalismo, não é que todo nacionalista é que nem o Hitler, sei lá, né? Que é uma outra vertente de nacionalismo. Esse nacionalismo inicial, ele é muito mais focado justamente em unir uma identidade nacional e louvar uma identidade nacional. E vão ter dois movimentos na Europa desse período que vão representar muito bem isso, que vão ser as duas unificações da Alemanha e da Itália, porque a gente olha hoje o mapa da Europa, a gente vê os países e a gente não pensa que, tipo assim, aquilo um dia, né? Talvez a gente não pense que aquilo um dia não foi assim, né? E pro caso da Itália e da Alemanha, eles eram muito diferentes porque a Alemanha e a Itália não existiam, né? Elas vão se unificar na segunda metade do século XIX ainda, né? E a Alemanha tem uma história, a história da unificação alemã ela é muito complicada. O processo de unificação da Alemanha ele vai começar em 1866, a partir da guerra austro-prussiana, porque a ideia, não existia uma ideia de Alemanha, existia a ideia de Alemanha unificada, né? Mas
a Alemanha não era unificada ainda. E ela era dividida em várias pequenas províncias e reinos. O maior desses era a Prússia. E a Prússia disputava então com a Áustria para ver quem que ia unificar a Alemanha. No final acaba ganhando a Prússia, e a Prússia cria a Confederação dos Estados do Norte da Alemanha, que é, como o nome já indica, né, um estado que equivale ao atual norte da Alemanha. Só que depois, em 1870, a Prússia vai entrar em outra guerra, dessa vez com a França, e aí vai unificar ainda o sul da Alemanha. Então vai criar tipo assim, um império gigantesco ali no meio da Europa que não existia antes. E isso vai afetar muito a geopolítica da Europa e todo o futuro do continente europeu até a Primeira Guerra Mundial e, bom, até muito depois disso, né? Eu acho importante também ressaltar agora aqui, ainda na contextualização, retomando a questão da Belle Époque não ser tão belle para todos, não ser tão... Na África você vai ter também, em outros países, mas principalmente na África, vai ter a questão do colonialismo, que vai ser muito forte, e aí, inclusive, aí no período de... antes da Grande Guerra, 1906, eu acho que eu me lembro bem, ocorreu 1905 a 1907, vai acontecer a rebelião Maji-Maji, que ele é só um exemplo de vários conflitos que tem na África nesse período Grande Guerra, que vai ser brutal a ação colonialista, como por exemplo, nessa rebelião Maji-Maji, a Alemanha detona com o pessoal que hoje seria a Tanzânia, ele chega a matar a 300 mil durante a guerra, sem falar os outros que morrem por fome e doenças que vêm com a guerra, no término da guerra. E tem reflexo até hoje disso, né? Óbvio. Mas Sim, vários conflitos na África até hoje se dão justamente pelas fronteiras que foram demarcadas já nessa época do neocolonialismo. E não só as fronteiras, como também os conflitos, que esse exemplo que eu falei do pré-Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra vai inaugurar vai ser não sei se necessariamente o ápice, mas vai ser um topo, assim, um cume de brutalidade que vai acontecer na África e que vai ter, porque eles vão incentivar, vão criar guerrilhas e conflitos internos, e então tem uma força muito grande aí depois para continuar ferrando nos governos da população local. E os europeus, eles expandem, né, para a África e para a Ásia também, a partir ali do contexto da Segunda Revolução Industrial, né? Como a gente vê na escola, né, o neocolonialismo ele foi impulsionado justamente pela necessidade da Europa de buscar mais matérias-primas e mercados consumidores também para os seus produtos, porque a Europa estava se tornando cada vez mais industrial durante a Segunda Revolução Industrial. E a África ela vai ser, então, partilhada e retalhada, né, a partir da Conferência de Berlim, em 1875. E aí ela vai ser dividida entre Império Britânico, francês, português até. Um pedaço vai para a Bélgica, outro para a Itália, e também para a Alemanha. Só que a Alemanha justamente considerava que ela tinha recebido colônias muito ruins e muitas poucas colônias a partir da Conferência de Berlim. E isso vai ser, inclusive, um dos motivos para a Primeira Guerra e uma das razões para a Alemanha guerrear contra, então, a França e a Inglaterra e a Rússia, enfim. E as colônias também foram, adicionando um pouco, as colônias também foram muito importantes porque elas foram o que fez a guerra ser mundial, de fato, né? Porque se tivesse envolvido realmente todos os países ali, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Áustria, ok, seria uma guerra muito grande, realmente, mas seria uma guerra continental só envolveria países europeus. Mas como esses países tinham
impérios coloniais vastos por vários outros continentes, isso fez, então, com que a luta que houvesse nessas colônias fizesse a guerra se tornar mundial, de fato. Então, com os assassinatos de Ferdinando, explode a Primeira Guerra Mundial. Com as alianças que estavam sendo formadas já antes, elas começam a se travar guerra lá na Europa. De um lado, você vai ter a Tríplice Entente, que é feita pela aliança de Inglaterra. Entente. Francês. Pardon, monsieur. Então, de um lado, a Tríplice Entente com a Inglaterra, a França e a Rússia, contra, do outro lado, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano. O assassinato do Francisco Ferdinando, né, ele é o que marca, de fato, assim, o início do conflito, mas ele não... Eu quis dar justamente a contextualização para mostrar que ele não é a única coisa que dá o início para o conflito, porque os franceses já tinham um sentimento de revanche em relação aos alemães, por conta justamente da Guerra Franco-Prussiana. As nações também tinham algumas intrigas entre si, justamente por conta das suas colônias, e já tinham uma rixa comercial e uma rixa econômica, justamente, porque, por exemplo, a Alemanha estava começando a rivalizar com a Inglaterra em nível de indústria, por exemplo. E isso é um negócio que a Inglaterra e a França também não vão gostar muito e vai ser um dos motivos pelos quais vai se formar esses dois blocos que o Thomas falou, da Entente, de um lado, e a Tríplice Aliança, ou Impérios Centrais, como quiser chamar, do outro, justamente. E o Francisco Ferdinando ele vai morrer numa situação muito... Assim, é uma situação que é difícil de, tipo assim, imaginar como que isso ocorreu de fato, assim. O Francisco Ferdinando, ele morreu em Sarajevo, na Bósnia, e na cidade inteira tinha 36 policiais. Então, a cidade ia receber o herdeiro do Império Austro-Húngaro e eles só tinham colocado 36 policiais para fazer a guarda do negócio. Errou feio, errou rude. Pois é. E na região, que é conhecida como Balkans, né? Na Península Balcânica, que é justamente aquela região bem no sudeste, assim, da Europa, o nacionalismo estava muito forte, justamente impulsionado pelas unificações, né, da Alemanha e da Itália, e os eslavos, né, que são o povo que habita aquela região, justamente, também sonhavam com a sua própria unificação. Só que o Império Austro-Húngaro não permitia isso. E aí, quando anunciaram que o Francisco Ferdinando ia ir para Sarajevo, ia ir para a Bósnia, para o meio ali da Península Balcânica, então eles viram uma oportunidade de ouro, assim, né? Eles tinham um pouco de mamão, assim, russa por trás também, né? Porque a Rússia, por causa do interesse da Rússia, e conseguir um mar ali, acesso ao mar. Existia também, porque a Rússia ela tinha uma questão bem interessante nessa época, que era a promoção do pan-eslavismo, que era, tipo, a Rússia já era um império gigantesco. Tudo bem que nessa época ele estava meio capenguinha, assim, né? Porque ele tinha se tornado muito obsoleto em relação aos outros, né? Comparado à Alemanha, à Inglaterra e à França. Mas ele tinha a ideia do pan-eslavismo, que seria basicamente, colocar em termos simples, a Rússia serviria como uma espécie de irmão mais velho para as outras nações eslavas chamar quando eles precisassem. E com isso os russos teriam então o prestígio e, tipo assim, se bancar tipo assim, de protetores dos eslavos. E isso é muito importante, especialmente no início da guerra, e é o que vai fazer com que as nações comecem a se declarar guerra uns contra os outros, né? Porque o assassinato do Francisco Ferdinando ele não parece realmente assim um negócio tão
bombástico assim para realmente fazer, tipo, a França declarar guerra à Alemanha. Mas é justamente porque nessa época na Europa tinha uma grande política de alianças e uma grande teia de alianças que fez justamente com que o negócio saísse de uma declaração de guerra do Império Austro-Húngaro para a Sérvia, para daí, então, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, e aí a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, porque eles eram aliados dos sérvios, e aí a Alemanha declara guerra à Rússia, porque é aliada do Império Austro-Húngaro, e aí a França declara guerra à Alemanha, porque é aliada da Rússia. E isso tudo se deu em questão de, tipo assim, 2 meses, assim, a Europa toda caiu, assim, na guerra. Tá, então, vou começar a falar um pouco da África, então, nesse meio tempo, por causa que em 1914, quando surge as notícias da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, no caso, ainda na época aí, o jornal, deixa eu pegar aqui o nome do jornalzinho que existia, era o jornal do Quênia, que era chamado de East African Standard, que ainda existe hoje em dia, só que com outro nome, que é só The Standard. Eles publicaram, então, visão sobre isso, mas devido a vários tratados que tinham, as colônias tinham tratados, né, os países europeus tinham tratados em relação às colônias, para que em situação de guerra, as colônias não deviam entrar em guerra, deviam permanecer neutro, em paz. Daí esse jornal, ele publica e ele começa também ao mesmo tempo divulgar que as colônias ali deviam ficar em paz para se apoiar para continuar a opressão do povo nativo, para os interesses coloniais. Só que o que acontece é que, principalmente do lado da Alemanha e dos turcos otomanos, eles começam a ver vantagem em alguns pontos para desestabilizar os poderes da Inglaterra e da França, que são os principais países aí que têm colônia. Então começa uma série de... Já logo em 1914, já começa então a investir, financiar vários grupos guerrilheiros, grupos paralelos ou nativos, inclusive, de resistência, e dar um incentivo para eles para desestabilizar colônias. E daí a Inglaterra e a França, vendo isso, também partem para a mesma estratégia. Vai ter, por exemplo, lá no norte da África, vai ter um caso bem marcante, que é no Marrocos. A França estava tendo meio que um probleminha lá, e ela estava tendo que enfrentar a Confederação de Zayen, que era uma confederação de berberes, que foram financiados justamente pelos alemãos e turco-otomanos. E, ao mesmo tempo, contra a Inglaterra, vai ter, então, uma guerra... Vai ser geral, assim, a guerra. Pra ter noção, a Alemanha aqui como exemplo, ela tinha 4 colônias, que era no que hoje fica Tanzânia, Namíbia, daí também tinha Togo e Camarões. Ou seja, se você pegar o mapa aí, você ir atrás desses países, você vai ver como estava bem disperso. Tinha um território no oeste, uma ali no meio, uma para baixo, para o sul e outra para o leste. Estava bem espalhado e com um monte da Inglaterra, com um monte de inimigo em volta da Alemanha. Então esquentou a treta em tudo que é lugar na África. Bom, começando então, já que o Thomas já começou com a guerra na África, né? Vou falar também da guerra na Europa, que já começa bem rápida, assim, que não é o que a gente normalmente pensa quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial e as trincheiras, enfim, mas isso é só uma fase da guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela é dividida em 2 fases grandes que colocam justamente, que é a Guerra de Movimento, que é ali o ano de 1914, que é o início, justamente, e todo o resto colocam justamente que é a Guerra de Trincheiras. Mas então, nesse início, a guerra era bem mais rápida e era uma guerra em que os exércitos ainda estavam se movimentando. E a Alemanha já tinha um plano organizado para tentar derrotar a França. A intenção da Alemanha na guerra era basicamente eliminar a França rapidamente, assim, bem rápido, para depois eles irem para a guerra real, assim, com os russos no fronte oriental, e aí derrotando, assim, os dois e ganhando a guerra. Mas para isso eles tinham que invadir a França bem rápido e derrotar a França bem rápido para daí conseguir guerrear com os russos de verdade.
e para isso eles justamente eles já colocam em funcionamento o tal Plano Schlieffen. E o Plano Schlieffen basicamente consistia em a Alemanha atravessar uma cacetada de tropas pela Bélgica para atacar a França de um lado que ela estaria desprotegida. Só que tem um grande problema nesse plano, que é que a Bélgica era uma nação neutra. Ela não tinha declarado aliança à Alemanha nem à França. E para tu passar milhões e milhões de tropas por um território neutro não é tão fácil. Então a Alemanha teve que invadir a Bélgica para chegar na França e atacar a França de um lado que estaria desprotegido. Só que tinha uma galera que não gostou muito dessa ideia, que eram justamente os britânicos. Inclusive, quando a Bélgica foi formada como país, inclusive, os britânicos se colocaram basicamente como protetores da Bélgica. E que, tipo assim, se qualquer país tentasse violar a neutralidade da Bélgica, eles entrariam em ação. E, de fato, eles fizeram isso. E quando a Alemanha invade a Bélgica, num evento que ficou conhecido até como Estupro da Bélgica, especialmente por conta da brutalidade que os alemães invadiram a Bélgica, a Inglaterra declara guerra à Alemanha e entra no conflito justamente por conta dessa invasão. Não, e vale ressaltar que, ó, curiosidade, que agora falando da Bélgica, o rei da Bélgica, que era o Alberto I, ele liderou o exército dele pessoalmente, cara. Ele lutou no campo, ele liderou no campo de batalha. E aí, tipo, basicamente a família real, que nem a rainha também, que era Isabel de Baviera, atuou como enfermeira, cara. Pô, olha que coisa loucura, assim, um negócio muito louco de pensar, assim. Pique rei medieval, né, que vai Sim, mano, na tipo, frente das tropas, assim, pô, com a tipo, espada na mão. Terra-média, né, tipo, caralho, mano, o cara liderar o exército dele no campo. O cara vai pro campo de batalha, mano, não quer nem saber, velho, muito louco. Mas mesmo com toda essa coragem dos belgas e a quantidade de tropas francesas e inglesas, nessa primeira parte, justamente em 1914, os alemães fizeram um belo avanço aí pela França. E eles conseguiram chegar perto até de Paris, realmente. E muitos historiadores até discutem assim, se os franceses teriam se rendido se os alemães tivessem chegado em Paris. Tem muita gente que fala que tipo, teriam se rendido, mas isso é mais por causa do estigma que ficou do exército francês, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas a evidência é que provavelmente eles teriam continuado a lutar mesmo sem Paris. E o Alberto, ele não morreu em campo de batalha, né, apesar de ter comido a Bélgica, ele foi só morrer bem depois. Ele e a rainha também foram morrer bem depois. Coisa romântica. E até o príncipe, cara, que era o Leopoldo III, ele participou como soldado, cara. A família inteira foi pro campo de batalha. Tá, beleza. Então, os alemães, de fato, eles avançam até chegar perto de... Até chegar perto de Paris, os alemães, eles fazem um bom avanço, mas a partir dali, os franceses meio que, tipo assim, fincam o pé no chão e fazem uma boa resistência. Porque até então os aliados, a Entente, tinha sido bem incompetente, assim, especialmente porque os generais da Entente, eles eram muito ruins, assim. Era tipo caras que eram apontados porque tinham conexão com o governo, não tinham nem passado nas provas direito, enquanto que a Alemanha tinha um exército, tipo assim, mega profissional. Mas a partir ali de setembro de 1914,
a guerra começa a deixar de ser uma vitória alemã, deixar de parecer uma vitória alemã para parecer mais um empate. Porque as potências vão começar a se igualar mais. E isso vai levar justamente à guerra de trincheiras, em que o objetivo não é necessariamente ganhar território, e sim simplesmente não perder o território que tu já conquistou e tentar lentamente, assim, ganhar o território do inimigo, cansando ele, basicamente. E por isso, inclusive, que essa fase da Guerra de Trincheiras justamente durou tanto tempo e levou a tão pouca mudança assim de território, porque de 1900 do início de 1915 até o final de 1918 até o avanço territorial que foi feito realmente dentro da fase das guerras de trincheiras foi muito pouco, realmente, assim, se comparado a outras guerras. Mas, antes da gente ir para 1915 já, eu acho bem interessante a gente falar de um evento assim, bem interessante da Primeira Guerra Mundial, que já foi muito representado na cultura pop até, e é muito instigante, que é justamente a Trégua de Natal de 1914, que começa justamente com um pedido do próprio Papa, na época, para que os governos fizessem uma trégua durante o Natal. Porque a ideia, justamente, antes da guerra, era de que ela não durasse até o Natal. Todo mundo achava que a guerra ia ser, tipo assim, super rápida. Ninguém achava que a guerra ia durar nem sequer 2 anos, que dirá 4 que durou, né? Mas então o Papa faz o pedido da trégua de Natal às nações e aos chefes das nações, só que eles não aceitam, né? Os generais e os primeiros ministros e presidentes e imperadores, enfim, não aceitam a trégua e falam para os seus soldados continuarem a lutar. Só que os comandantes nas trincheiras, de forma informal, aderiram à trégua de Natal. Meio que, tipo assim, numa ação não coordenada, né? Foi, tipo, o comandante, tipo, numa batalha, assim, a batalha para no dia, ali, no início de dezembro, e o comandante britânico para, e aí depois o alemão também para, e com um negócio, tipo assim, não foi combinado, mas eles simplesmente pararam por um instinto humano, de tipo assim, vão pelo menos viver o Natal, assim, né, sem se matar. Vai, o medão de dar merda. De travar o cu, né, de subir Puta de merda. botar a cabeça Não, pra mas fora ó, da trincheira. um cara dá um tiro errado sem querer, meu Deus. Então Um pra tu ver desavisado ali, né? Imagina. É. Mas pra tu ver Tipo, que é, não, tipo assim, é o cara acorda, vê um monte de gente assim no meio ali, dele começa a tirar assim. tinha tudo para dar merda. Mas tu vê que é um momento muito bonito justamente porque não ocorreu isso. A gente não tem registro realmente de um cara que pegou e começou a atirar em todo mundo no meio da trégua de Natal. Todo mundo respeitou essa trégua, mesmo que ela fosse informal até. Não teve nenhuma nação que declarou trégua nesse período. Mas as próprias pessoas que estavam ali reconheceram meio que a humanidade assim, um no outro. E foi, tipo assim, um momento muito bonito, assim, até. O futebol, inclusive, nessa época, foi um negócio muito importante, porque justamente nessa trégua de Natal, os soldados das trincheiras começaram a jogar bola, porque era trégua, né? E Muito tem massa. até Vai, eu mesmo ia registro- falar desse lance aí. Daí o Tem perdedor até- tinha o quê? Imagina. tem até registros, assim, de partidas organizadas entre exércitos, assim.
entre batalhões. Então, tipo, um time de ingleses ali da trincheira dos ingleses joga Deram um pau, contra né? a trincheira dos alemães num jogo assim de futebol, tipo no meio da guerra. E aí assim. nasceu a Champions League, né? Aí nasceu a Champions League. Exatamente, eles criaram a FIFA e tal. Será que o Hitler não ganhou, não guardou uns rancor aí de talvez o exército dele ter perdido Não, no Futibas? se o Hitler jogasse bola, ele não teria feito o que ele fez, cara. Por quê? Ah, não, se o Hitler tivesse algum senso Ah, ele ia pra jogar ousar sonhar, né? Ousou sonhar. se o Hitler tivesse algum senso pra jogar bola, eu acho que ele não tinha feito o que ele fez, cara. Porque pra tu ter, tipo assim, pra tu jogar um esporte, tu tem que ter um sentido de equipe, de, tipo assim, reconhecer o humano, assim, no outro e um sentimento de identificação. E o Hitler, eu acho que dá pra dizer que ele não tinha muito isso, assim. Ah, tentou de outra maneira, né? Digamos assim. Enfim. Eu queria um abraço. Tentou o destaque de outra forma. Ele só Conseguiu. queria Um abraço fazer pra as você. pinturas dele, né? É. Mas Já parou aí, pra pensar? falaram- Já parou pra pensar? Imagina se os caras tivessem aceitado Hitler. Será que Pois é. teria alguém pra fazer o papel dele nessa guerra? Caraca, tem um meme muito bom em cima disso, realmente. Mano, que eu vi provavelmente sim, recentemente. velho. Provavelmente sim. Voltando lá pra África, só pra ter uma ideia, pelo que eu tô vendo aqui, que eu cheguei numa pesquisada, parece que a Primeira Guerra Mundial foi o ápice. Todas as forças colonialistas se intensificaram de uma maneira inacreditável, justamente por causa que tinha a questão da Primeira Guerra. Então, e quem mais conseguiu se aprofundar nisso foi a Inglaterra e a França, que saíram melhores, porque logo no começo, a Inglaterra, pela África do Sul, fez meio que uma jogada inteligente contra a Alemanha. Ela atacou os postos alemães, mas não para conquistar território, porque a Alemanha sempre atacava para conquistar território. A Inglaterra foi direto nas antenas e cortou a comunicação. E aí os soldados alemães não estavam tendo a mínima ideia do que estava acontecendo. E eles acharam que, por algum motivo, eles estavam em dúvida se estavam em guerra com Portugal ou não, ou se só ia com a Inglaterra. E eles ficaram em dúvida, e lá na África Sudoeste, deixa eu ver, seria onde foi a Namíbia hoje em dia. Eles simplesmente pegaram e entraram em guerra com Portugal, em Angola. Porque acharam que devia ser assim. Eles não tinham a mínima ideia porque tinha sido cortadas as comunicações. Aí começou um monte de problema, a Alemanha acabou no final perdendo a guerra. Ela perdeu as colônias não só pela guerra na Europa, mas também pela própria guerra na África, que eles não chegaram a ter muito sucesso. Por exemplo, outra investida que eles deram foi no Egito, para poder o Império Turco Otomano poder lutar mais facilmente com a Inglaterra. Eles convenceram outros berberes para atacar o Egito e fazer uma rebelião lá. E os egípcios não se juntaram à rebelião. Fizeram uma jihad islâmica, mas os egípcios, vários, não se juntaram e não deu a força necessária. Da Inglaterra só veio, papou os berberes e nomeou o filho do cara, que era contrário ao próprio pai, na Líbia. Ou seja, no final, deu ruim para a Alemanha e foi muito feia as chamam aqui de casualidades, as mortes, de todo o desastre que deu. Inclusive, muitos se aproveitaram dessa falta de comunicação para instaurar, nas várias tribos que tinham domínio, né, instaurar terrores. Teve até um cara que chegou uma vez ele pegou várias gurias africanas e trouxe elas como concubinas. E daí um capitão dele, ficou lá com uma das concubinas dele, ele matou os dois e as tribos que os caras participavam, ele queimou elas. Só por uma treta romântica dele. O nível da ditadura que se deu lá. Indo agora para o outro fronte, né, na Europa, que era o fronte oriental, em que estavam lutando a Alemanha, a Rússia, e o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, né? No caso, a Rússia estava lutando do lado da Entente e a Alemanha, a Áustria e os turcos estavam lutando do lado justamente da Tríplice Aliança. E a fronte oriental, ela, ao contrário do fronte ocidental, nunca assumiu esse formato de guerra de trincheira. Sempre foi uma guerra de movimento,
e uma guerra muito mais rápida e muito mais móvel. Justamente porque o espaço é muito maior. Tá falando ali justamente de uma área ali da Rússia, né? Então, a Rússia sendo o maior país do mundo, né? É uma área realmente muito mais abrangente e que permite que os exércitos se movimentem muito mais. E para a Alemanha, o fronte oriental era basicamente uma pedra no sapato, assim, justamente porque eles não podiam deixar para confiar só no Império Austro-Húngaro e no Império Turco-Otomano, porque militarmente eles eram muito fracos e não conseguiriam nem derrotar a Rússia, que já era militarmente meio fraca. E então, ao longo de toda a guerra, a Alemanha teve que fazer um negócio que ela não queria, que era justamente tirar tropas do fronte ocidental, que estavam lutando contra os ingleses e os franceses, e depois com os americanos, para colocar no fronte oriental para lutar contra os russos. E tanto que eles chamavam o Império Austro-Húngaro de um peso morto de carregar. Os alemães, os oficiais alemães até falavam que eles estavam amarrados a um cadáver. E, de fato, assim, os dois outros impérios da Tríplice Aliança, além da Alemanha, eles eram bem mortos, assim. O Império Austro-Húngaro tinha muitas divisões internas, e o Império Turco-Otomano era um império velho pra cacete, assim. Era um império que tinha já mais de 600 anos. Então, ele já era muito velho e ele estava muito dividido já. Nossa, E ele era, tipo assim, só uma casca do que ele um dia já tinha sido. desde 1300 o Império Otomano existe. Sim, então, Nossa, 600 anos, né? 1600 anos, sim, exato. Ainda quero adicionar também que nessa guerra não houve só esses três impérios lutando, né? Teve outros países que entraram depois ainda, né, na guerra. No caso do lado da Entente, entrou o Japão, a Itália, a Romênia e a Grécia. O Japão foi muito importante para tirar as posses alemãs que tinham na Ásia. E do lado dos impérios centrais, justamente, só entrou a Bulgária em 1915. E como o Thomas falou, né, a guerra na África, ela meio que vai acabar com o Império Alemão Ultramarino, né? Então todas as posses que a Alemanha tinha fora da Europa acabam já em 1915, 3 anos antes do fim oficial da Primeira Guerra Mundial. E isso vai ser um baque justamente para a Alemanha, porque ela vai ficar sem toda a matéria-prima que vinha dessas colônias dela. Mas só para dar um toquezinho, já que falou da África de novo. Os conflitos, apesar de terem acabado logo com a Alemanha, os conflitos que foram gerados entre rebeliões de nativos e os países colonialistas que ainda continuaram com as colônias, perdurou até teve um lá que perdurou até 1921, do Marrocos, pra ter uma noção. Foram coisas que repercutiram mais para frente ainda, passaram além da Primeira Guerra. O Marrocos, o conflito ali começa antes até da Primeira Guerra, como tipo, uma crise diplomática, assim, para decidir de quem era o Marrocos. E, enfim, ele vai entrar num longo período aí de rebelião anticolonialista, né? E é dessa época, do início ali de 1900, ali para 1915, que a Inglaterra vai fazer uma coisa que pode parecer até pequena, mas que vai quebrar muito as pernas da Alemanha, que é justamente começar um bloqueio continental à Alemanha. Isso significa que a Inglaterra usaria justamente a sua marinha, que na época era a maior marinha do mundo inteiro, e usaria justamente a sua marinha para bloquear a Alemanha. Então todas as importações que a Alemanha trazia pelo mar
não chegariam. E isso meio que justamente sufocaria a Alemanha. E com isso a Alemanha também vai se radicalizar na guerra no oceano e vai começar a afundar navios neutros ali nas suas águas. E um deles, inclusive, vai ser o Lusitânia, que vai ser um navio americano, inclusive com várias celebridades americanas. E os alemães afundarem esse navio já vai criar um sentimento anti-alemão nos Estados Unidos, que vai culminar com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial em 1917. E outra marca da Primeira Guerra Mundial, que começa a ser utilizada a partir ali do ano de 1916, são as armas químicas, que começam a ser... Que nem o gás ketchup. Sim. Mas o primeiro gás a ser utilizado, o primeiro dos gases a serem utilizados na Primeira Guerra Mundial vai ser o gás cloro, né? E aí depois, de fato, vão ser utilizados o gás mostarda. Alemanha? Pela Alemanha. O primeiro uso de gases, inclusive, vai ser pela Alemanha na Batalha de Ypres, ou Ypres, né? Vai chocar os caras tanto que eles vão desistir de usar o gás. Porque as mortes vão ser muito rápidas. E era um negócio, tipo assim, muito desesperador, tanto para quem, obviamente, para quem sofria os ataques, mas também para quem aplicava aquilo também, porque era um negócio tão... Os ataques com gás eram tão horríveis que eles afetavam o moral, assim, tanto das tropas que eram atacadas, mas ao mesmo tempo das tropas que estavam atacando também. Era, tipo assim, muito horrível, assim mesmo. Apelão demais. Apelão, realmente. Mas isso vai ser realmente um marco, assim, da Primeira Guerra Mundial, tanto que da Primeira Guerra Mundial aquelas fotos dos soldados com máscaras de gases, assim, e com rifles na mão e tudo mais. E até eles botavam máscaras de gás até nos animais que eram utilizados na guerra. Então tem foto tipo de cachorro com máscara de gás, cavalo com máscara de gás. É um negócio assim bem estranho, assim, é meio bad vibes até, assim. Porque o resto da guerra é super good vibes, não, né? super tranquilaço, assim. Tranquilaço, tu vê o cara no meio da lama, é super tranquilo, mas quando ele bota uma máscara de gás, aí fudeu. Mas em 1917, esse vai ser um dos anos mais significantes para a guerra. Inclusive fica a dica aí do filme, 1917, não sei aqui quem viu. Filmaço. Não vi ainda porque de filme de guerra eu sempre fico fico sempre procrastinando. Eu peguei aqui, eu tava pesquisando de novo e vendo que o gás de mostarda, na verdade, não é fatal, a não ser que em altas doses. O que acontecia é que ele desarmava e ficava por até meses se deixar, Sim. dependendo do clima. E até, tipo, nem precisava ser fatal. Se tu o tirava o objetivo- cara do campo... Isso. É isso. O objetivo do gás, ele era justamente tirar os caras das trincheiras, porque justamente o cara tá na trincheira, ele tá num buraco no chão, tu não consegue atirar nele. Mas se tu pega um canhão e uma cápsula cheia desse gás, justamente que eles criaram, justamente cápsulas que tinham gás dentro, se tu pega um canhão com cápsula com gás dentro e atira na trincheira inimiga e acerta, isso vai criar um efeito de total pânico assim na trincheira e o pessoal vai sair correndo para tudo que é lado. E esse justamente era o objetivo do uso do gás. Não era matar pelo gás em si, mas era só tirar os caras da trincheira. E falando que os caras não eles acharam isso uma coisa louca, mas depois eles continuaram usando. E os britânicos conseguiram desenvolver a mesma tecnologia e os próprios Estados Unidos chegaram a usar. Sim, os próprios Estados Unidos chegaram a usar também gás mostarda, mais pro final da guerra. Não, e que já era assim, né? Se eu não me engano, já tinha um common sense, como que é? Senso comum.
Acho que não se deveria usar arma biológica nem química em guerra, né? Não, Mas, assim, Mas eles havia estavam até usando uma bastante. convenção, a Convenção 4 de milhões. Haia. A Convenção de Haia já tinha determinado que as nações não deveriam usar armas químicas em guerras. Era proibido, realmente, assim. Tudo bem que tem muita gente que discute realmente, tipo assim, vai proibir um negócio numa pois guerra. Qual o é. sentido de fazer isso? Mas é, tipo assim, aquelas convenções básicas em que realmente ali não é nem uma questão, assim, de um crime por direito, É um crime assim, de guerra. é um crime contra a humanidade, justamente, né? Utilizar essas coisas. E não foi respeitado, no caso. Não foi. Os alemães desrespeitaram primeiro, mas depois a gente não pode passar um pano, a gente não pode passar pano aqui também, porque os ingleses e franceses também fizeram isso depois. Mas, voltando para 1917, estava falando que era um ano muito significativo, justamente porque ele vai marcar a saída da Rússia do conflito, porque justamente a Rússia estava vivendo aquele período de revolução, né? E a Rússia vai sair totalmente da guerra ali por outubro de 1917, quando os comunistas tomam o poder no país. Comunistas não. Socialistas, ok. Bolcheviques. Tá. Mas vai marcar também a entrada dos Estados Unidos na guerra, que é algo que vai basicamente salvar a Entente e vai meio que vai encaminhar a guerra para o seu fim. A entrada dos Estados Unidos no conflito é que é realmente uma atrapalhada assim do caramba, assim. Como eu já falei, já tinha um sentimento anti-alemão nos Estados Unidos por conta deles terem afundado o Lusitânia. Mas a Alemanha, em 1917, ela mandou um telegrama para o México, chamado Telegrama Zimmermann, em que basicamente a Alemanha fazia uma oferta para o México entrar na guerra atacando os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos interceptam essa mensagem, porque os alemães não defenderam ela direito. E então eles declaram guerra à Alemanha. E começam a já enviar tropas. O exército americano ele era bem numeroso, ele não era tão bem treinado, mas a coisa mais importante é que ele era um exército novo, ele era um exército que ainda tinha vigor, porque todo mundo na Europa já estava cansado de estar há 3 anos se matando em trincheira e não aguentava mais, até psicologicamente. Tanto que a Primeira Guerra Mundial vai marcar um avanço do estudo da psicologia, especialmente dos traumas, né? Para quem, sei lá, é da área de psicologia, o período justamente ali da Primeira Guerra Mundial e da década de 1910 vai marcar um início ali bem grande no estudo dos traumas, realmente. E com a entrada dos Estados Unidos na guerra, isso vai realmente meio que determinar o fim do conflito, porque as tropas americanas que estavam chegando na Europa eram muitas, e elas eram já jovens e tinham uma esperança e tinham um vigor que simplesmente os alemães já não tinham mais. E aos poucos, assim, os países dos impérios centrais vão começando a se render. Primeiro, a Áustria-Hungria vai se render, aí depois o Império Turco-Otomano, e alguns meses depois a Alemanha se rende totalmente em 1918, terminando assim a guerra.
E no caso acabou com um destroçado, tanto o turco otomano foi fragmentado entre vários depois ali lugares. O Império Austro-Húngaro foi então desmanchado, isso vai ter surgimento da Áustria, da Hungria, de outros países ali também da área, da região. E a Alemanha então vai ser, para não falar outra palavra, eu não sei se Vai tomar na cabeça, né? jabuti dela vai ser totalmente ferrada. Então, a guerra termina em 1918, mas as suas consequências não terminam aí. Inclusive, o nosso mundo atual ele é um fruto da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que dois dos maiores frutos das consequências da Primeira Guerra Mundial são justamente a Segunda Guerra Mundial e os governos nazifascistas, que vão surgir justamente como uma resposta nacionalista em países que se sentiram injustiçados ou que perderam com a Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha, justamente por conta do Tratado de Versalhes e todas as indenizações e as perdas territoriais que ela teve, ela se sentiu muito injustiçada. A Itália se sentiu também muito injustiçada, porque sentiu que não foi prestigiada, não ganhou o que deveria ter ganho com o fim da guerra. E o Japão também, porque mesmo o Japão tendo derrotado a Alemanha na Ásia, ele continua a ser tratado pelas potências europeias como uma nação ali de segundo nível, assim. Mas assim, uma consequência que o Gustavo falou que eu acho que é legal falar, que foi a guerra que mudou mais o mapa, né? Muitos impérios viraram países, viraram até repúblicas, né? E também teve muita mudança nas colônias. Muitas se tornaram independentes, outras foram para outros impérios, mas a Primeira Guerra Mundial, assim, ela é a matadora, assim, de impérios, porque caem o Império Turco-Otomano, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Britânico vai ser gravemente ferido com a Primeira Guerra Mundial e basicamente ele não sustenta por muito mais tempo, né? E assim acabou a guerra e as suas consequências perduram até hoje. Então esse foi o papo de hoje, muito obrigado por ouvir esse podcast e as nossas redes sociais são... Qual é o papo no Instagram e qual é o papo podcast@gmail.com. Só então pode mandar mensagem pra gente, que a gente adora quando vocês entram em contato com a gente tá sempre respondendo vocês, ou aqui no podcast, ou lá nas redes sociais. Então, Gustavinho, depois aí desse papo onde nós aprendemos muito sobre a Primeira Guerra Mundial, qual mensagem que ficou? Qual que é a mensagem da semana? Na verdade, eu vou passar, um depoimento muito interessante que eu achei aqui de um soldado britânico que lutou na Primeira Guerra Mundial sobre a vida, justamente, sobre um aspecto justamente da vida nas trincheiras. Que ele diz assim: na verdade, gentileza e compaixão com os feridos foram talvez as únicas coisas decentes que vi na guerra. Não é raro ver um soldado inglês e outro alemão lado a lado, no mesmo buraco, cuidando um do outro, fumando calmamente. Mas assim, eu tenho uma frase, se me permitem dizer, uma frase... Olha, pode ser uma frase extra? Pode ser uma frase extra? Pode, extra, opa! É uma frase pra pensar, uma frase pra pensar. Beleza. É apenas quando um mosquito pousa nos seus testículos que você percebe que não se resolve tudo com a violência. E é com essa mensagem que nós terminamos o papo de hoje. Se você gostou, compartilhe com os amigos, com a família. Papagaio e Periquito, tchau! Tchau. Tchau, tchau, tchau. Bum, bum. Piu, piu.